Olá, a paz do Senhor Jesus seja com todos. É um prazer, uma honra receber você aqui mais uma vez. Irmãos, estaremos hoje entrando na terceira disciplina do nosso curso de capacitação teológica. Amém? Seja muito bem-vindo à sala teológica. Eu sou teu irmão em Cristo, Diácono Flávio de Souza. E estivemos já estudando a doutrina das Escrituras, a bibliologia, a doutrina de Deus, a teologia, e agora, por sua vez, a doutrina do homem, assim chamada antropologia. Você que tem a sua apostila em PDF, acompanhe comigo, por favor. Você que não tem, acompanhe aqui do lado. Essa é a nossa sala teológica, a sala de estudos teológicos via WhatsApp e YouTube. Se você não adentrou, não adquiriu os estudos pelo WhatsApp, acompanha conosco pelo YouTube. No YouTube terá todas as aulas. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento que há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos estar dando início à nossa terceira disciplina, que hoje estaremos tratando da doutrina do homem, a antropologia. Louvado seja Deus. Acompanha comigo aqui do lado, no slide, você aí em casa acompanhando comigo, você que tem a apostila em PDF. Vamos à introdução desta lição, que diz o seguinte: o homem não é apenas a coroa da criação, mas também objeto de um especial cuidado de Deus. E a revelação de Deus na Escritura não apenas é dada ao homem, como também este é o interesse vital dela. Não é uma revelação de Deus no abstrato, e sim uma revelação de Deus em relação às suas criaturas, e particularmente em relação ao homem. Somente através das Escrituras temos uma resposta sólida e satisfatória à antiga pergunta: quem é o homem? Irmãos, já quero enfatizar aqui algo, quero estar abrindo parênteses aqui. Toda vez que a palavra citar homem, está falando no geral da humanidade: homem, mulher, idoso, jovem, criança, tratando o homem de uma forma geral como humanidade. Amém? Então, o estudo do homem não é sobre o sexo masculino ou feminino, não. É o estudo da raça humana, da humanidade. Amém? Fecha o parênteses. O estudo do homem é chamado de antropologia, que deriva de duas palavras gregas. Primeira palavra, anthropos, que significa homem. Verbo grego anthropos significa homem. E a segunda palavra é logos, verbo grego que significa discurso ou razão. E a antropologia bíblica trata o homem como criação de Deus, um pecador afastado de Deus pela desobediência voluntária e o objeto da graça redentora de Deus. A antropologia científica, segundo Webster, é o estudo do homem, especialmente na variedade, características físicas e culturais, distribuição, costumes,
relações sociais e etc., do gênero humano. Então, o estudo do homem, segundo a antropologia científica de Webster, é que o estudo do homem é especialmente na variedade de características físicas e culturais, costumes, relações sociais e etc. Só que aqui procuraremos estudar a antropologia como é descrito nas Escrituras. Melhor dizendo, procuraremos estudar a antropologia do homem como ela está descrita nas Escrituras. O salmista ele faz a seguinte pergunta, que às vezes você que está me assistindo aí do outro lado já tenha se feito inúmeras vezes, ou conhece alguém que já se fez, ou já ouviu essa pergunta: quem é o homem? Ou o que é o homem? O salmista ele faz a seguinte pergunta também: quem é o homem? E em seguida ele mesmo apresenta a resposta. E ele diz: fizeste-os, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da sua mão, e sob os teus pés tudo lhe puseste. Este versículo, esta passagem bíblica, encontra lá no livro de Salmos, capítulo 8, versículos dos 5 e 6. Amém? Então, o salmista ele faz a pergunta e em seguida ele dá a resposta, que o homem é criação de Deus, que Deus criou o homem por um pouco menor do que ele, mas de glória e de honra o coroastes, dando domínio para o homem sobre as obras da criação de Deus, sobre os animais, sobre as vegetações, porque aqui, quando fala, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão. Está falando sobre toda a criação de Deus. Deus deu domínio para o homem sobre toda a criação de Deus. E sob os teus pés tudo lhe pusestes. Salmos 8, versos 5 e 6. Parte B. E Deus criou o homem. Primeiro, o homem não evoluiu a partir de formas inferiores de vida. Não, 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 não. A Bíblia atribui a origem do homem a um ato da criação de Deus, dizendo: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. Gênesis capítulo 1, verso 27, Gênesis capítulo 2, verso 7, nos traz esta afirmação. A teoria da evolução não passa de fato de uma teoria. Ou seja, a teoria da evolução não passa de um fato de uma teoria. É fato que a teoria da evolução é uma teoria apenas, ou uma hipótese avançada para explicar as origens sem querer introduzir o sobrenatural, que a própria ciência não tem condições de estudar. Amém? Número 1 da nossa lição. Você acompanha comigo na tua apostila. Gênesis, a propagação da espécie. Toda matéria viva é basicamente semelhante. O único átomo diferencia o sangue animal da clorofila vegetal. O corpo, no entanto, sente diferenças infinitesimais. Com o olfato infalível, ele conhece seus 100 bilhões de células pelo nome. Para complicar o processo de identidade, a composição de Paul-Brand, célula de osso, de gordura, de sangue, de músculo, difere totalmente de meus componentes de 10 anos atrás. Todas as células foram substituídas por novas células.
exceto as células nervosas e as células cerebrais, que jamais são substituídas. Assim sendo, o meu corpo, assim sendo, o meu corpo é mais como uma fonte do que como uma escultura, mantendo sua forma, mas sendo constantemente renovado. Então, o corpo é mais como uma fonte que é renovada, que se renova, do que como uma escultura que mantém a sua forma. Porque o corpo ele vai se renovando, as células do corpo vão se renovando. De algum modo, o corpo sabe que as novas células pertencem a ele e são bem-vindas. O que faz as células trabalharem juntas? O segredo da associação está encerrado dentro do núcleo de cada célula, enrolado quimicamente num fio de DNA. Uma vez que o ovo e o espermatozoide compartilham sua herança, a escala química de DNA divide ao meio cada vez que a célula se divide. Ela é dividida em 2, 4, 8, 16 e 32 células, cada uma com um DNA idêntico. No trajeto, as células se especializam, mas cada uma leva o livro completo de instruções de 100.000 genes. Calcula-se que o DNA contém instruções que encheriam 1.000 livros de 600 páginas cada. O DNA é tão estreito e compacto que todos os genes de todas as células de meu corpo caberiam num cubo de gelo. Todavia, se o DNA fosse desenrolado e unido ponta a ponta, o fio se estenderia da Terra até o Sol e de volta mais de 400 vezes. Uma célula nervosa pode operar segundo instruções do volume 4 e uma célula renal do volume 25, mas ambas as células carregam todo o compêndio. Ele fornece a cada célula sua credencial de sócia do corpo. Cada célula possui um código genético tão completo que o corpo inteiro poderia ser reconstruído através da informação que há em qualquer uma das células do corpo. O desenhista do DNA desafiou a raça humana a um novo e superior propósito. Sabe qual que é? Tornar-se o membro do seu próprio corpo. Na realidade, nós nos tornamos geneticamente como Cristo, porque pertencemos ao seu corpo. Então, somos do corpo de Cristo porque somos milhões, milhões, como os nossos DNA do corpo, como o DNA do nosso corpo, há milhões. Nós somos como o DNA do corpo de Cristo, todos juntos formamos o corpo de Cristo. Olha, meu. Ai, solte. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa que acabamos de estudar. Assim como o meu corpo tem 100 milhões de células incontáveis que Deus conhece cada uma pelo nome, o corpo de Cristo também tem milhares que Deus conhece cada um pelo nome. Amém? 2. Mutações. Alguns cientistas teorizam que mutações benéficas poderiam explicar a evolução contínua das espécies inferiores para outras superiores. Não existe, no entanto, evidência nesse sentido. A evolução não é um fato científico. Ela não pode ser provada. 100 anos depois de Darwin, a evolução ainda não foi provada e em nada contribuiu para a dignidade do homem.
Para o materialista, ela é uma fé sem Deus. Nem todos evolucionistas são materialistas ou agnósticos. Existem os evolucionistas teístas, que acreditam que a evolução foi o método empregado por Deus para criar toda a vida. O crente na Bíblia não pode provar cientificamente a criação divina do homem. É claro, ele aceita então o relato bíblico pela fé, porque a fé vem do ouvir, e o ouvir vem da palavra de Deus. Não é o propósito desse livro tratar da ciência física, mas da doutrina bíblica. No entanto, esta citação feita por cientistas fecha completamente este item. E olha essa citação que eu vou estar lendo agora, feita por cientistas. Você acompanha comigo na última estrofe aqui do PDF. Em nossa opinião, a evidência mais forte a favor da criação e contra a evolução se encontra nas evidências específicas de um desígnio inteligente, deliberado. Esta evidência está ao nosso redor e tanto o leigo como o cientista podem apreciá-la. Os autores da obra The Creation Expansion, a explicação da criação, aceitam a declaração da Bíblia de que ela é a palavra de Deus. Eles aceitam, portanto, os capítulos iniciais de Gênesis como fato científico e verdadeiro. Este é o seu postulado fundamental e não se dispunham por isso, e não se desculpam, perdão, e não se desculpam por isso. Então, a própria ciência, pelo texto que acabamos de ler, a própria ciência, próprios cientistas, ao tentarem comprovar que que a raça humana partiu da evolução, eles acabam o quê? Eles acabam declarando e confessando que os fatos contidos no capítulo inicial de Gênesis são infalíveis. Amém? Entenderam? Todos entendendo até aqui? Deixa eu dar uma aproximada para ver onde está aqui. Ponto 2. Bom, vamos lá, dando continuidade. Segundo, o homem existe por criação especial. Deus não criou o homem por nada, não. Não, o homem é uma criação especial de Deus. 3 termos hebraicos são usados nos capítulos 1 e 2 de Gênesis para descrever a criação do homem. E os termos são os seguintes. Primeiro, bara, que significa produção ou execução de algo novo, raro e maravilhoso. Segundo termo grego, usado na criação do homem, assa, que significa formar, construir, preparar, edificar. E o terceiro termo hebraico é yatzar, que significa formar ou moldar. Abre aspas, como um oleiro molda o vaso. Fecha aspas. Perdão, é parênteses. Abre parênteses, como o oleiro molda o vaso. Fecha parênteses. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o Deus Trino diz: façamos o homem. Aqui aparece o termo assa. Em Gênesis capítulo 1, verso 27, lemos: criou Deus. Ali aparece o termo bara. Gênesis 2:7 declara: então formou o Senhor Deus ao
homem. Aqui aparece o termo Yatzar. A ideia em Gênesis 1:26 é que Deus constituiu o homem de conformidade com a sua própria imagem. Em 1:27, que ele criou o homem como algo novo e maravilhoso em seu propósito. Em 2:7, que ele formou e moldou o homem da terra como um olheiro forma um vaso de argila. Os escritores do Novo Testamento declaram, os escritores do Novo Testamento claramente afirmam que o homem foi criado por Deus. Portanto, não há dúvida. Vou estar lendo de novo, que isso aqui é muito interessante, irmãos. Gênesis 1:26. Olha o que Deus diz. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos. Aqui na palavra façamos aparece o termo, primeiro termo hebraico, que é asa, que significa formar, construir, preparar, edificar. Então, o Deus Trino, ele diz: vamos formar, vamos construir, vamos preparar, vamos edificar. Em Gênesis 1:26 é o que Deus diz. Termo grego asa. Vamos formar, vamos construir, vamos edificar. Em Gênesis 1:27 está escrito: e criou Deus o homem à sua imagem. Ali nós vemos o termo yatzar, que quer dizer formar ou moldar. Então diz: criou Deus, ou seja, moldou Deus o homem. Deus formou, Deus moldou o homem como se molda um vaso de argila, um vaso de olaria. A ideia em Gênesis 1:26 é que Deus criou o homem de conformidade com a sua própria imagem. E em Gênesis 1:27 ele criou o homem como algo novo e maravilhoso. Porque nós vemos o termo bara. O termo bara. Gênesis 1:27 declara: formou o Senhor Deus ao homem, Yatzar. Ou seja, em Gênesis 1:27 nós lemos: criou Deus, formou, pois o homem, bara. Então, em Gênesis 1:27, o que Deus disse foi exatamente: criamos algo novo, raro e maravilhoso. Se a gente for ler com este termo grego, vai ficar o seguinte: e formou Deus algo novo, algo raro, algo maravilhoso, pois o homem. Então, os escritores do Novo Testamento também declaram, afirmam que o homem fora criado por Deus. Amém? Vamos para a parte C do estudo agora. E a parte C nos diz o seguinte: o homem, resultado do propósito divino. Primeiro, o conselho solene da Trindade na criação. Antes de registrar a criação do homem, o escritor inspirado nos leva de volta, por assim dizer, ao conselho de Deus, nos mostrando o decreto divino com as palavras: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, aqui nós vemos um conselho da Trindade. A Trindade. Irmãos, eu tô conjecturando aqui agora, fazendo uma conjectura. Na hora da criação do homem, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em conformidade com o outro, olhando um para o outro e dizendo, aquele conselho, aquela reunião, dizendo: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ali começa a criação.
Gênesis 1:26. O homem não foi criado da mesma forma que as criaturas inferiores. Algo do próprio Deus foi soprado no homem, demonstrando que ele estava destinado a ser especial para o Criador, acima de todas as outras criaturas terrenas. O exortativo façamos na Asse, em Gênesis 1:26, surpreende especialmente por ser plural, o que prova a existência e a participação das três pessoas da Trindade nesta criação. Na Assé, façamos, termo grego ou hebraico, que é uma palavra plural também, que tem o significado de façamos. Na Assé, façamos. Palavra plural. Então, nós vemos ali o conselho da Trindade na criação do homem. Nós vemos a participação do Pai, do Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo na criação do homem. Eu vou citar um versículo do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e perdão, João capítulo 1, verso 1. E ele fugiu da mente agora? Ô Jesus da glória! No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu vou estar lendo aqui na Bíblia, irmãos. Quero estar lendo aqui, para a gente ver a afirmação que o Evangelho nos traz acerca da Trindade, acerca da criação. João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que se foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém? Então, nós vemos aqui a primeira referência no Novo Testamento que traz veracidade à criação do homem por Deus. Segundo, a obra do propósito criador de Deus. Paulo se refere a esse conselho de Deus trino em Éfeso 1, versos 4 e 5. As seguintes coisas notáveis são ditas sobre a criação do homem. Primeiro, o homem é criado por Deus. Segundo, só o homem, dentre todos os seres criados, recebeu o sopro de Deus. E terceiro, o homem é formado à imagem de Deus. Quarto, o homem é criado para a glória de Deus. Quinto, o homem foi planejado e designado num conselho da Trindade. Sexto, o homem foi remido pelo Deus homem Jesus Cristo. Amém? Até aqui deu para entender. Então, Paulo diz em Éfeso, capítulo 1, versos 4 e 5, que vamos estar lendo e está encerrando esta primeira aula da matéria de antropologia para os vídeos não ficarem muito extensos e cansativos. Amém? Quero estar lendo e encerrando com este texto e uma pequena introdução. Éfeso, capítulo 1, verso 4 e 5, diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, a Bíblia ela vai nos dizer que antes da fundação do mundo, Deus já tinha o plano de criar o homem. Paulo faz essa referência ao conselho trino de Deus, dizendo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
e as seguintes conotações que são ditas sobre a criação do homem. Primeiro, o homem é criado por Deus. Segundo, só o homem, dentre todos os seres criados, recebeu o sopro de Deus. O homem é formado à imagem de Deus. O homem é criado para a glória de Deus. O homem foi planejado e designado num conselho da Trindade. O homem foi remido pelo Deus homem, Cristo Jesus. Amém? Até aqui podemos ver a incrível, inefável palavra de Deus acerca da criação do homem, acerca da antropologia. Amém? Vou estar encerrando a aula aqui. Nos vemos na próxima aula, dando seguimento à doutrina do homem, a antropologia. Partiremos da parte D do nosso estudo, folha 4 da tua apostila. Amém? Deus abençoe a tua vida e até a próxima aula.